Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à continuação das aulas aí sobre o Spring. Então agora a gente vai dar continuidade à construção do nosso sistema de vendas de livros online, né? Então, dado que a gente já está recebendo esses dados aqui, né, por um JSON que vem lá para uma requisição HTTP do tipo POST, a gente já está passando esses dados do JSON para o nosso objeto cadastro author request, e agora a gente vai querer persistir esses dados, tá? Então, como é que a gente faz a persistência dos dados? Como eu falei, essa aqui é uma classe de DTO, né? Então a gente precisa transformar essa classe aqui em uma classe de entidade para o nosso sistema. Então a gente vai utilizar o Hibernate aí para auxiliar na persistência, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esse cadastro author request em uma entidade de modelo, né? Então nós vamos criar aqui o método toModel, né? Vai dizer que o método não existe e eu vou criar esse método, né? É uma convenção você utilizar esse nome geralmente, tá? Para descrever que você quer transformar um DTO para uma entidade de modelo. E feito isso, a gente vai criar aqui esse método dentro da classe DTO, né? Ou seja, a gente pode acessar aqui os dados livremente, né? Então, aqui eu vou retornar um new autor, né? Que vai ser a nossa entidade de modelo. E para na hora de criar esse autor, eu vou passar o nome, não é isso? Vou passar o e-mail e vou passar a descrição. Quando eu uso esse des, ele está acessando o atributo da classe superior, né? Ou seja, ele está acessando os atributos aqui da classe. Quando eu acessar esse método aqui, esse objeto ele vai estar com esses dados preenchidos aqui que ele veio lá do Spring, né? Então o Spring já vai trazer esse objeto aqui com os dados preenchidos. Quando eu chamar esse toModel, eu já vou reutilizar esses atributos que estão preenchidos aqui e vou criar um novo autor. E esse autor vai ter um nome, um e-mail e uma descrição, que são os campos que a gente tem aqui no nosso DTO, tá bom? Então, feito isso, eu vou criar agora a minha entidade autor, né? Vou criar a classe autor. Eu vou ter que dizer que essa classe ela é uma entidade, né, do Spring. Então eu vou importar aqui esse ente do Javex, tá? E aí, essa entidade aqui ela já vai poder ser persistida no banco de dados, tá? Lembrem que a gente está utilizando o banco H2, né, que é um banco em memória, para facilitar aí a manipulação. Então, dado que a gente tem esse autor, o que é que o nosso autor vai ter? O que é que vai ser realmente persistido no banco de dados? Ah, aqui tem que retornar um autor também, né? Está pedindo para criar o construtor, né, lá no autor. Então, eu vou criar o construtor. Vou criar também, vou pegar esses atributos que estão aqui, né, no nosso DTO e vou passar aqui para o nosso autor. Então, você até poderia tirar essas validações daqui agora, tá? Porque você já fez a validação aqui, mas você também pode manter aí para tentar deixar o seu sistema mais confiável, né? Então, dado que alguém tentar instanciar uma classe autor diretamente, ela não vai conseguir se ela não cumprir com essas restrições aqui da validação, tá? Deixa eu ver o que é que está dando de erro aqui nessa classe. Deixa eu parar aqui a execução para parar de dar esse erro. O que foi que ela criou de errado aqui? Vou apagar esses dois construtores, depois eu crio de novo aqui, tá? Então essa aqui vai ser a nossa entidade. A gente vai estar fazendo esse mapeamento. Vou criar agora aqui o construtor dela. Então, delete construtores in fields, nome, e-mail, descrição. E aqui, além disso, eu vou precisar também, né? Lá o nosso sistema ele tem uma outra restrição aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem essa outra restrição aqui que é o instante exato em que o autor foi registrado, né? Então a gente vai ter que criar também aqui esse campo aqui na nossa entidade, tá bom? Então isso aí vai ser criado diretamente dentro já do nosso sistema, pegando o tempo exato em que ele está sendo persistido no banco de dados, está sendo salvo, né? De forma geral. Então
Voltando aqui, a gente vai criar um novo campo aqui que vai ser do tipo local date time. E aqui vai ser a data de criação. Vou importar aqui novamente, né, o Java Time. Isso aqui eu vou dizer que isso aqui tem que ser uma data presente, futura ou presente, né? Ou seja, não pode ser uma data anterior, certo? E também eu vou pegar aqui o tempo no exato momento em que isso for criado, né? Então, local datetime.now, né? Então, ele vai pegar, assim que eu instanciar essa classe, ele vai criar já esse atributo aqui e vai pegar o tempo local do sistema e fazer a persistência no banco de dados, tá bom? O que mais que a gente precisa fazer aqui, né? Já definiu a entidade, definiu o construtor. Então, vamos executar nosso sistema aqui, ver se dá algum erro, né? Ó, deu um erro aqui, né? Vamos ver o que foi. Ó, foi um erro de persistência. No identifier, né, specified for entity autor, né? Ou seja, a minha entidade ela não tem um ID único. Então eu preciso também criar um ID único para a minha entidade que vai ser persistida no banco de dados, tá? Então você pode utilizar aqui um atributo do tipo long, né? Você também pode utilizar o UUID, né? Você pode utilizar esses dois tipos de dados aí. Esse User Unique Identifier, ele é um conjunto de caracteres, né? Deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês. Firefox. UUID Generator, né? Bom, esse aqui é um exemplo, né, de um User ID, né, usando aquela estrutura de dados UUID. Ou então você pode também utilizar um atributo do tipo long, né? Então, por motivos de simplicidade aqui, vamos utilizar um do tipo long, mas você também pode utilizar qualquer um desses tipos, tá bom? E aqui eu vou ter que marcar ele como sendo um ID, né? Um ID do JavaX. Vou importar aqui. E vou dizer também que ele tem um atributo aqui que é o generated value, né? Ou seja, esse número ele vai ser gerado de forma automática pelo banco de dados, tá bom? Então, dado que a gente fez essas definições aí do ID, né? A gente vai definir aqui também a estratégia dele, tá? Então, vou definir aqui o strategy aqui do meu generated value, tá? Ele já tem um valor padrão. Então, você pode definir o auto, né, o identity. Então, tem algumas descrições aí que vocês podem ler e escolher a mais adequada, tá? Geralmente, a gente usa o identity, né, que indica que a persistência, né, deve prover as chaves primárias e etc. Então, vamos utilizar esse aqui, que é um dos padrões aí. Vamos executar nosso sistema novamente para ver se continua aquele erro, tá? Ó, não deu mais o erro, né? Então, aparentemente, está tudo certinho. Então, vamos voltar lá para o nosso controller. Aqui, quando a gente chama esse toModel, né? A gente está criando um objeto autor, né? E esse autor é o que vai ser realmente persistido no banco de dados. E como é que a gente faz para persistir no banco de dados, né? Então, o Spring ele já tem aí uma estratégia para fazer a criação de objetos de forma automática para a gente, né? Isso se chama injeção de dependências. Então, eu vou dizer para o Spring aqui, ó, Spring, eu quero que você me devolva aí um objeto que faz o gerenciamento do meu banco de dados. Então, o Spring vai te devolver esse objeto quando você utiliza a anotaçãozinha auto-wired, tá? Então, eu vou criar aqui um objeto chamado Entity Manager. Tá? Eu vou colocar aqui a interface dele, tá? Por que a interface? Porque quem vai gerenciar a criação desse objeto para mim é o Spring, tá? Então, eu vou criar aqui um Entity Manager.
e o Spring é que vai instanciar essa interface aqui, né, no momento de execução e me passar esse objeto Entity Manager, tá? Porque eu coloquei aqui o Auto-Wired. E quando eu chamo esse Entity Manager aqui no meu controller, né, eu já tenho aí diversos métodos. Ó. Eu tenho um método de fazer requisições do banco de dados, tenho um método de buscar por objetos no banco, né? Tenho a classe aqui de salvar, né? Save não, persist, né? Então, isso aqui eu vou fazer para persistir um objeto do banco de dados. O que é que eu vou persistir no banco de dados? Vou persistir o meu objeto autor, né? Então, eu vou enviar para o meu banco de dados o autor. Feito isso, aparentemente está tudo certo, né? Ou seja, eu recebo meus dados aqui do cadastro auto request, transformo ele para um modelo, uma entidade, né? Na minha entidade eu adiciono um ID para ela e adiciono também uma data de criação. E então eu salvo essa entidade do banco de dados e retorno aqui para o meu cliente autor cadastrado com sucesso. Certo? Então vou salvar aqui e vou fazer uma nova requisição aqui utilizando o meu Postman. Vou mudar aqui a visualização para o Postman. Então, vou apagar essa idade, né? Não está sendo usada. Então, vou fazer uma requisição aqui novamente para o meu barra autor do tipo post, né? Utilizando isso aqui como o body da requisição, como o corpo da requisição. Enviei. Ó, dei um erro aqui, né? Ó. Vamos ver o que foi. Ah, porque o nome continua em branco aqui, né? Então, Siddhartha Carvalho. Tá vendo como as validações são importantes, pessoal? Porque se eu não tivesse colocado as validações, eu iria fazer uma inserção indevida no meu banco de dados, né? Então, as validações são bem úteis e importantes para você construir um sistema aí, confiável, né? Então, enviei a requisição. Ainda deu erro, né? O que foi que houve? Deu algum erro aqui agora na persistência, né? Vamos olhar lá o nosso Spring para ver o que foi que houve. Vamos olhar o que foi o erro aqui. Né? Não há Entity Manager com referência atual Transaction Available. Ah, deve ser por conta do Transactional aqui, né? Sempre que a gente for fazer alguma operação no banco de dados, né? Ou a gente abre a transação, né? Entity Manager.begin. Begin não, deixa eu ver como é o nome aqui para abrir uma transação. Vocês devem lembrar lá das transações do banco de dados, né? Então, para você fazer uma operação no banco, você tem que fazer essa abertura e o fechamento das transações, né? Então, get transaction aqui, né? Vamos ver se só com a anotação transactional lá em cima, aqui, ó, no método, ele vai funcionar, tá? Então, salvei aqui, ele já fez, atualizou automático aqui o meu sistema. Vamos lá para o Postman novamente. Ó, deu outro erro agora, mas foi um erro de validação, né? Ó, deve ser uma data no futuro ou no presente. Mas não é no futuro, né? A gente se confundiu lá e a gente quer uma data que seja do presente ou do passado, né? Que é o momento de criação do objeto, né? Não é um atributo futuro, né? Past ou present, né? Porque dado que a gente colocou esse atributo aqui, vamos tentar agora, né? Vou enviar a requisição novamente lá no Postman. E agora foi, né? Deixa eu mudar aqui a visualização para vocês. Ó. Ó, vejam aqui, ó, autor cadastrado com sucesso. Vou enviar novamente. Cadastrou novamente o autor. E como é que eu faço para acessar essa minha base de dados H2, né? Ou seja, ele tá salvando os dados em algum local, mas como é que eu faço para saber onde é que ele está salvando, né? Então vamos tentar acessar aqui a nossa base de dados pelo Firefox, tá? Então localhost aqui 8080, né? Barra H2 Database. Deixa eu olhar como é que pesquisa. Não lembro exatamente a URL, mas a gente descobre aqui rapidinho.
a gente não ativou o link, né? Esqueci aqui, deixa eu voltar para cá. A gente tem que colocar um códigozinho, né? Eu vou pescar aqui desse meu outro projeto, tá? Que aqui já está configurado, o H2. É um códigozinho padrão, tá, pessoal? Que vocês vão guardar aqui nesse arquivozinho chamado application.properties. Então, esse arquivozinho ele vai trazer algumas configurações, né? Que você deve ter. Eita, não tem, né? Deixa eu ver se eu já fiz a importação. Eu já criei o H2, né? Tá certo. É só o link mesmo que eu não estou lembrando aqui. Deixa eu procurar novamente aqui o link para acessar o banco de dados H2. É H2 console login, ó. Achei aqui. Deixa eu passar aqui para vocês. Ó, localhost 8080 h2/login.jsp, tá? Então, username e password é padrão, tá? A gente não alterou. Deixa eu ver se é root, também não. A gente vai ter que fazer a configuraçãozinha aqui mesmo, tá, pessoal? Eu vou pausar aqui, vou pegar a configuração e eu já volto para mostrar a vocês. Pronto, pessoal, já peguei aqui o scriptzinho para configuração, tá? Vou mostrar aqui a vocês. Então, vocês vão aqui no arquivozinho application.properties que eu tinha falado, né? E aqui dentro vocês vão colocar esse código, né? Ou seja, aqui a gente está configurando o banco de dados H2, né? Ó, data source H2. A gente está definindo um username para ele, né? E sem senha, tá? Então, username SA e a senha vazio. E aqui eu também estou configurando algumas coisas do JPA, tá? Para que ele mostre aqui no console do sistema quais as queries que ele está fazendo para o banco de dados, tá? Então, ele vai mostrar aqui os comandos de inserção, de busca no banco de dados e etc. E aqui eu estou ativando, né? A parte do H2. Vou colocar aqui em cima. Vou salvar. Ele vai fazer o restart aqui do meu sistema e agora eu vou tentar acessar lá a minha visualização padrão, né, no Firefox, tá? Vou acessar agora o meu banco de dados, né? Ó, vejam que ele já acessou. E aqui a tabela que foi criada, né? Ou seja, eu tenho uma tabela autor e a tabela autor ela vai ter um ID, a data de criação, uma descrição, né, um e-mail, nome. Então esses são os atributos da minha classe que estão sendo persistidos nesse banco de dados relacional chamado H2. Feito isso, né, por que é que eu vou fazer aqui uma consulta, né, por exemplo, autor. Então, select todos from autor, né. Vejam que está vazio, né. Por quê? Porque como o H2 ele é um banco de dados em memória, quando eu reinicio o meu servidor, ele perde todos os dados que estavam salvos, né? Ou seja, ele não tem persistência realmente com um banco de dados convencional. Então agora eu preciso fazer a adição novamente dos meus autores utilizando as requisições do Postman. Então eu vou fazer isso. Vou executar aqui a minha requisição do Postman mais duas vezes, tá? Mesma requisição, enviei uma vez, autor cadastrado com sucesso, enviei duas vezes, autor cadastrado com sucesso. Vou voltar lá para o meu Firefox para visualizar a minha base de dados. E agora, quando eu dou um select todos aqui, ele traz lá o meu banco de dados, né? Ou seja, o ID que foi gerado pelo Spring, a data de criação desse objeto, né? Aquele local datetime que a gente utilizou, a descrição, o atributo descrição, o atributo e-mail e o atributo nome aí do nosso autor, tá, pessoal? Então, com isso a gente finaliza essa parte aí da construção do autor, né? Então, assim, é importante destacar aqui por que eu estou utilizando o banco de dados H2, né? Então, a nível de desenvolvimento, esse banco ele é muito utilizado porque você consegue ter um acesso bem mais fácil, não precisa configurar um banco de dados externo, né? Tudo feito dentro da sua aplicação. Então, isso facilita bastante o processo de desenvolvimento e também para você executar testes automatizados no sistema, né? Então, você consegue fazer mais testes, testar de forma melhor utilizando esse banco de dados H2, tá bom? E bem, pessoal, é isso. Na próxima aula a gente continua aí o desenvolvimento do nosso sisteminha, tá? Então, atualmente, a gente já está recebendo os dados aqui do nosso controller, está convertendo esses dados do nosso DTO para uma entidade do domínio,
está persistindo no banco de dados e está retornando que o autor foi cadastrado com sucesso para o nosso cliente, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.